Olá, boa noite. Nesta era de tecnologia, muitas informações são trocadas livremente por aí. Informações sobre qualquer tipo de assunto, mas também os nossos dados pessoais, nome, RG, CPF, endereço, tudo isso acontece de forma muito sutil e oculta. Quando a gente faz um simples teste nas redes sociais, por exemplo, ao se cadastrar em sites ou usando o Wi-Fi gratuito de um estabelecimento comercial, tudo isso pode registrar os dados pessoais de alguém em um sistema e depois esses dados podem ser comercializados sem o consentimento da pessoa. O grande problema disso tudo é que, de repente, é possível receber uma notificação de uma dívida absurdamente alta ou de a pessoa ser vítima de fraudes ou até mesmo que o nome esteja envolvido em algum tipo de conduta ilícita. É sobre a comercialização e o vazamento de dados pessoais que o Realidade em Pauta de hoje vai falar com você. Basta um clique ou um cadastro equivocado e pronto. Seus dados pessoais acabam de ser coletados e guardados em uma espécie de banco de dados. Você pode nem imaginar, mas nesse exato momento, por exemplo, empresas, instituições e até mesmo pessoas físicas podem ter nas mãos várias de suas informações sigilosas. E quando você menos espera, o seu nome pode estar envolvido em fraudes e em dívidas absurdas. Isso acontece porque o mercado bilionário tem trabalhado na comercialização de dados pessoais. Recentemente, um caso chamou muita atenção. Quase 500 mil de usuários no Facebook do Brasil tiveram seus dados coletados e repassados de forma irregular para uma empresa britânica. Os dados foram vazados por um desenvolvedor que utilizou um aplicativo de teste de personalidade para acessar dados. Geralmente a obtenção de dados pessoais ela é feita na própria internet por meio de robôs que acabam acessando sites que disponibilizam a informação. Eles conseguem capturar informações das pessoas, muitas vezes até com a conjugação desses dados de posse do nome, RG, CPF, nome da mãe, conseguem entrar em áreas mais restritas de alguns sites e, a partir daí, coletar as informações. A especialista em direito digital acrescenta que a pessoa que tem os dados pessoais coletados sofre inúmeros riscos. O principal risco que a gente pode mapear é, de fato, se tornar vítimas de golpes, porque, com base em informações pessoais, os golpistas podem usar da chamada engenharia social e é muito mais fácil que uma vítima caia num golpe se alguém já se apresenta usando os seus dados. Além disso, podem acontecer situações de serem criados documentos falsos com usos dessa informação, serem criadas contas bancárias, ainda mais num universo de contas digitais, que muitas vezes você não precisa ter o contato físico ali com a instituição, muito embora a instituição tenha o dever de checar essas informações. Vamos combinar que se tem ali o acesso a esses dados, é mais fácil você se passar por outra pessoa, seja para fazer qualquer tipo de cadastro em sites de compras, para a criação de contas bancárias. Esse advogado, por exemplo, acabou de ajuizar uma ação em favor de uma pessoa que teve os dados pessoais vazados por uma instituição financeira. Tudo isso gerou um prejuízo de mais de R$17 mil. O que ocorreu foi que houve um pagamento não identificado por ela dentro do site do banco de R$17 mil. A gente acredita que o problema seja relacionado à falha de segurança do banco, entendeu? A invasão, ataque hacker efetivamente ao banco, e por isso a gente acredita que de alguma forma os dados delas tenham sido vendidos ou trocados por conta entre hackers. Por causa do vazamento dos dados pessoais, a cliente teve o nome incluído na lista do Serviço de Proteção ao Crédito e inúmeros outros problemas relacionados a negócios pessoais e profissionais. A sentença já foi emitida e, na primeira instância, o juiz proferiu um resultado favorável à cliente.
Olha, para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto, eu converso agora com a consultora jurídica Yasmine Oliveira. Ela é especialista em direito empresarial e direito digital. Yasmine, muito obrigado pela sua Obrigada a colaboração com a você, gente. Hélio. Muito obrigada pelo Que bom, convite. que bom que você aceitou estar aqui com a gente. Esse é um assunto, Yasmine, relativamente novo para a sociedade. A gente está se habituando agora a mais esse tipo de problema. E esse caso que a gente citou brevemente na reportagem, envolvendo o Facebook, talvez tenha escancarado ainda mais a situação, né, de roubo de dados que, na verdade, são disponibilizados pelas pessoas na internet. Esse Exatamente. talvez seja o maior problema, porque não é alguém que chega e rouba esses dados, mas esses dados foram fornecidos anteriormente pela própria pessoa para um outro Exatamente. fim, não é? Isso, para um outro fim, sem saber que eles seriam compartilhados com outras empresas, né? Nesse caso do Cambridge Analytica, o que a gente pode ver é que houve o consentimento da pessoa para o fornecimento desses dados pessoais para o Facebook, né? E outra empresa terceirizada com outra finalidade fez uso desses dados para uma distinção diferente do que foi coletado de início. E nesse caso, a gente viu o questionamento do Mark Zuckerberg, né, nos Estados Unidos. Sim. E o Facebook também poderia vir a ser responsabilizado no Brasil. Porque no Marco Civil da Internet, ele traz o artigo 11, que diz que qualquer ato para tratamento de dados pessoais que ocorra no território brasileiro, ele tem que obrigatoriamente respeitar a legislação brasileira. Isso significa que, para o compartilhamento de dados pessoais, o Facebook deveria ter obtido o consentimento livre, expresso e informado do usuário, de acordo com o artigo 7º, né, desse mesmo diploma legal, para compartilhar, explicando quais dados seriam coletados, qual seria a finalidade deles, como eles seriam armazenados, como eles podem ser acessados, porque o consumidor tem o direito de acesso. Então, nesse caso, de fato, para haver o compartilhamento de dados pessoais entre empresas ou parceiros de negócio, é necessário o consentimento livre, expresso e informado do usuário. Agora, esse consentimento, ele provavelmente vem expresso quando há naquele termo que a Sim, de pessoa adesão. normalmente não lê, não é? Ela só quer Exatamente. correr lá para baixo e clicar em li e concordo. Exatamente. Quando a pessoa fez isso, ela isenta de responsabilidade a empresa. Mais ou não? menos, né? Porque a gente sabe que o consumidor, ele é hipossuficiente e todo contrato de consumo, que é o caso da internet, porque já foi estabelecido no Marco Civil esse fato, ele vai ser interpretado da forma mais favorável ao consumidor. Então, o que o ordenamento jurídico brasileiro ele diz? Ele diz, se você vai obter o consentimento livre, expresso e informado dessa pessoa, essa cláusula ela tem que estar destacada das demais. E nesse caso, o ordenamento jurídico brasileiro ele também não admite a inserção de cláusula opt-out, que seria o quê? Você obter o consentimento dessa pessoa de forma implícita ou tácita. Ela necessita, para compartilhamento dessas informações, da obtenção do opt-in, né? Que é o que a gente chama o consentimento livre, expresso e informado. Então, eu tenho que me manifestar que eu quero efetivamente fazer esse compartilhamento de dados. Se eu me omitir em relação a esse tema, não pode ser considerado que Você a aceitou, autorização. não se Exatamente. manifestou, então é porque autorizou. Entendi. Isso mesmo. Agora, o que é que garante, Yasmine, que uma empresa não está utilizando os meus dados de maneira indevida? Tem alguma fiscalização? Tecnicamente, foi submetido para sanção presidencial o projeto de lei da Câmara 53/2018, agora recentemente. Sim. A gente espera que ele seja apreciado até dia 6 de agosto. Nesse projeto é criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Essa é uma entidade que seria imparcial e independente para fazer essa fiscalização do cumprimento das normas relacionadas à proteção de dados pessoais. Esse projeto, ele pode vir a ser sancionado integral ou parcialmente, né? O presidente pode apresentar vetos. Se ele apresentar vetos, esse projeto vai ser novamente submetido à aprovação do Congresso, né? O que a gente acha que pode vir a acontecer em virtude de algumas disposições constantes nesse projeto. Tem alguma coisa nesse projeto que contraria, de alguma forma, o bom andamento da economia, por exemplo, que daí
ocasionaria algum veto? Poderia, porque para você estar em compliance com esse projeto, as empresas terão um custo. Né, em questão de adaptabilidade, por exemplo, o usuário ele passaria a ter o direito à portabilidade dos seus dados, que mais ou menos seria a ideia que a gente tem de portabilidade de número de celular, né? A ideia é dar ao titular dos dados o controle sobre os seus próprios dados. Então, existe sim um custo para se adequar a essa nova legislação. Ela, obviamente, não contradiz o que nós temos hoje, que já é uma legislação protetiva, que foi, inclusive, o Marco Civil ele foi discutido mais efetivamente na época do escândalo do Edward Snowden, né, que nós descobrimos que havia aquele monitoramento de dados pessoais e tudo mais. E, agora, atualmente, esse controle ele vem sendo exercido por órgãos de defesa do consumidor, de forma esparsa. Normalmente, eles pedem para as empresas esclarecerem o que está sendo feito com esses dados, eles olham os termos de uso, a política de privacidade e falam, olha, né, isso aqui talvez não esteja tão claro. E também tem uma comissão especial de proteção de dados pessoais no Ministério Público Federal, que investiga vazamentos, né, supostos vazamentos de empresas. Claro. Yasmine, a gente tem que fazer um intervalo, é bem rápido. Claro. E aí no próximo bloco, você de casa acompanha também as maneiras de termos os nossos dados coletados. É sempre muito simples, é muito fácil e que é por isso que a gente precisa ter esse cuidado todo, como a Yasmine está dizendo aqui pra gente, cuidado redobrado na hora de fazer algum tipo de cadastro na internet. Então não sai daí, a gente volta já.